Olá, pessoal. Vamos dar continuidade com o nosso assunto, né, dentro da área de pós-colheita de grãos e hoje nós vamos falar sobre as pragas de grãos armazenados, né, esse grande problema que a gente tem na nossa pós-colheita, né, que causa aí tantos problemas, tantos prejuízos aí aos grãos armazenados, né? Então, hoje nós vamos falar de características, de algumas questões, né, principais relacionadas aí a esses insetos, tão comuns, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente passa, às vezes, até despercebido, né, mas estão aí, ó, presentes em vários produtos, às vezes já industrializados, né, embalados, e também durante a pós-colheita, durante aí as diversas etapas, né, que a gente tem de armazenamento, de secagem, no próprio campo, a gente pode ter grãos também já vindo infestados de lá, ataque de pragas já desde lá do campo até as etapas de armazenamento. Bom, as pragas, então, né, nós temos aí diversas ordens, né, que estão de insetos que são prejudiciais e que atacam os grãos, né, 9 relacionados aí com grãos armazenados, e dessas 9 nós temos aqui duas, né, a ordem Coleóptera e a ordem Lepidoptera, que são as principais. Então, Coleópteros carunchos, os gorgulhos, né, que tem essa resistência maior no próprio corpo deles a conseguir entrar em profundidade. Já a ordem Lepidoptera, né, as mariposas, as traças já são mais frágeis, já tem ali mais restrição, principalmente aí restringindo o ataque na superfície dos grãos, né, ou sacarias, né, que estão ali armazenadas. Né, os primeiros, os gorgulhos, né, o carunchos, né, tem aí as asas, primeiro par de asas mais resistente, aí com isso eles conseguem então andar em profundidade da massa de grão. Já as traças, né, são frágeis e basicamente na superfície. Os insetos, então, eles são de origem tropical, então todos eles aí, as espécies que a gente tem com a importância em grãos armazenados, é, são acondicionados, né, são acostumados a condições quentes, condições tropicais, temperaturas aí elevadas, né, da ordem aí de 30 graus, 31, 32 graus, 28 graus, são temperaturas quentes comuns aí dos nossos silos, né, principalmente aí nas regiões mais quentes do nosso país, né, e com isso, né, diminui o valor comercial, a presença deles também é um indicativo de perda de qualidade, né, danos indiretos, né, estão aqui colocados, ó, e o próprio consumo, né? O consumo das reservas que o grão perde ali com o ataque das pragas, né? Por se alimentarem dos grãos, então já é um consumo direto, uma perda direta. E os danos indiretos são relacionados aí com a presença do inseto ou de partes desse inseto aí no produto, né? Armazenado ou mesmo já processado. Aqui nós temos, né, um exemplo, né, das partes daí dos insetos, né, são artrópodes, né, que tem aí essa condição de articulados, né, pés articulados e que conseguem aí se deslocar rapidamente também, né, ou voando, ou deslocando, caminhando, né, então são uma das características, são características aí das pragas, né, dos insetos. Se dividem aqui em cabeça, tórax, abdômen, as três partes bem definidas, né? Então, aí são as principais características. Metamorfose completa, ovo, larva, pupa, adulto, né? Então, o ovo, aquela parte inicial, onde, né, a primeira fase, né, onde eles são depositados ali, principalmente na poeira, nas fendas, nas frestas. A larva é onde tem o principal ataque aos alimentos, né? Todas as espécies se alimentam na fase de larva e, com isso, causam um grande prejuízo, né? Um grande consumo. A fase de pulpa é aquela de transformação, né, de passagem, então basicamente é o dano indireto, né, da presença dele ali, porque é imóvel, não vai se alimentar. E o adulto, a principal função é a reprodução, porém tem algumas espécies que também se alimentam e vivem, né, vários meses, né, até anos, e com isso também causam aí muitos prejuízos aí aos grãos armazenados, e esses que se alimentam na fase adulta. Há algumas outras características, né? Normalmente os insetos eles gostam de locais escuros, locais onde pouca iluminação, normalmente armazéns, silos, né, que tem essa característica, acaba facilitando aí o ataque das pragas. São adaptados a dietas com baixa disponibilidade de água, o produto mesmo seco eles conseguem, né, atacar ali os grãos, né, armazenados.
possuem um elevado potencial biótico, né? Ou seja, eles têm uma grande quantidade de gerações em pouco tempo. Às vezes, uma fêmea pode colocar aí 500 ovos, 400 ovos, né? E dentro de 20 e poucos dias, se tiver em condições ideais, esses ovos já vão passar para a fase de larva, já vão eclodir e já vão começar todo o processo ali de consumo desses grãos. Então, com isso, acaba explodindo rapidamente a população ali devido a esse elevado potencial biótico, né? Infestação cruzada, ou seja, eles podem atacar tanto no campo quanto no armazém, né? Então podem já vir contaminados com os insetos do campo, e são polífagos, ou seja, eles podem se alimentar de várias espécies de grãos, né? Então não é a particularidade de uma única espécie aquele inseto se alimentar, né? O grupo ali dos amiláceos, ele vai atacar ali o milho, o arroz, o trigo, cevada, aquele outro grupo ali das leguminosas, né? Vai atacar o feijão, a lentilha, o grão de bico, né, e assim por diante. Então, são grupos, né, e eles se adaptam a diversas dietas, né? Muitos foram se adaptando, vieram aí de praga, de consumo de madeira, fumo, né, e foram se adaptando a grãos, né, porque os grãos são mais atrativos, né, e apresentam são mais nutritivos também, né? Então, são características aí que foram conduzindo a esse grande problema que é as pragas nos grãos armazenados atualmente. A gente tem aqui, relacionado aos hábitos alimentares, né, a gente separa em insetos primários e secundários. Os primários são aqueles capazes de romper o tegumento, então eles vão atacar o grão mesmo se ele estiver sadio, intacto, perfeito. Né? Já os secundários não, precisam estar trincados, rachados, né, com alguma avaria, algum dano para o inseto atacar. E esses primários eles se dividem em internos e externos. Né? Os internos são aqueles que que se desenvolvem no interior dos grãos, né? Então eles têm as mandíbulas, né, bem desenvolvidas e conseguem, né, com isso, perfurar o grão. Rompem, né, se alimentam do conteúdo interno e completam o ciclo internamente lá no grão, né? E abrem o caminho aí para outros insetos que vão, né, que podem atacar ele depois também. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Esse aqui é o Citófilos, esse aqui é o Acanthoceles, essa aqui é uma traça, né? Da ordem Lepidoptera e a Citotroga cerealela, são todos aí exemplos de pragas primárias internas, né? Nós vamos falar de alguns aqui, algumas características específicas de alguns insetos principais, né? Esse aqui, por exemplo, é o Citófilos Zea mais oriza, né? Os dois eles são muito semelhantes, né? Visualmente, então você precisa alguns detalhes ali, microscópio, né? Para verificar a genitália, algumas características para identificar qual espécie, né? Também eles têm aqui esse aparelho, né, mastigador aqui já pronunciado para destacar também, fácil de identificar, né, popularmente conhecido aí como caruncho de arroz, de milho, né, muito comum. Esses nomes aqui vêm até disso, né, vem desse principal problema que tem para essas espécies. Algumas características aqui vocês vão ver que são muito semelhantes entre as espécies, né? Hoje em dia, os insetos estão em todos os países, né, em todos os continentes, basicamente, né, estão difundidos aí por todo o planeta. Ciclo de vida do citófilos, né, em torno de 25 dias para passar de ovo até adulto. Né, temperaturas em torno de 30 graus, vocês vão ver também que a maioria são todos aí adaptados a temperaturas altas. Umidade relativa em torno de 70%. Pode-se colocar a fêmea até 150 ovos, né, colocados aí no meio dos grãos, né, ou em fendas, ou em frestas também, não tem sujeira, não tem muita poeira, muita impureza é problema, né, é foco de contaminação dos grãos. As larvas são imóveis, né, e se alimentam aí vorazmente do grão, do próprio grão, né. Os adultos voam ativamente, né? Então é uma capacidade que tem e podem viver até 6 meses, porque os adultos também se alimentam dos grãos. Então, quando eles se alimentam, eles também sobrevivem por muito tempo. E as larvas, né, após se desenvolverem, saem e vão para a fase de pupa, né, e depois transformam-se em adultos. Temos também o Citófilos granários, né, que ele tem aqui algumas particularidades. Esse aqui, por exemplo, ele não tem capacidade de voar, temperatura um pouco mais baixa, são adaptados, o ciclo também um pouco mais alto, de 40 dias, colocam mais ovos, em torno de 300, né? No interior dos grãos também. E normalmente eles sobrevivem até temperaturas mais baixas, né? Também, e até 10 semanas e temperaturas mais baixas, né? E eles, por isso, não podem voar, né? Porque os élitros ali são soldados, né? E aí tem essa vida útil, essa vida aí também até quase 5 meses, né? Esse aqui já é mais adaptado a condições um pouco mais amenas, né? Um pouco mais frias.
Passando aqui para o caroço do feijão, Acanthocereus obtectus, né? Esse aqui também muito característico, né? Esse formato dele aqui também mais cilíndrico, né? Em forma de a cabeça aqui também um pouco menor e aqui vai ampliando e a parte de trás também um pouco mais robusta, né? O mundo inteiro possui essa praga, né? A presença da praga. Aqui tamanho, às vezes dá para vocês terem uma ideia, mas não é um ponto-chave na identificação, mas dá para você ter uma ideia em termos de 3 a 5 milímetros. Ciclo de vida, 25 a 30 dias, temperatura 30 graus, umidade relativa 70%. Os ovos são depositados soltos, né, na massa de grãos, né, em falhas no tegumento. As larvas entram nos grãos, onde se desenvolvem, né, e depois o adulto, ele, na hora que passa para a fase de pupa, o adulto vai tirar uma rodelinha ali redondinha, né, e acaba saindo, né, saindo ali do grão. Os adultos não se alimentam e a principal função é reproduzir, né? E por isso, se eles não se alimentam, eles vão viver ali no máximo uma semana, poucos dias, né, para terminar o ciclo e colocar os ovos e já vinha a nova geração, né, depois de alguns dias. Ainda pragas internas primárias, né, a citotroga cerealela, né, como a gente falou, uma traça, que ataca ali, principalmente a superfície, né, dos grãos, vive em todos os planetas, né, desculpa, em todos os continentes, né, e aí tem essa difusão aí também bastante ampla. Ciclo de vida 45, 4 a 5 semanas, temperatura 30 a 32 graus, vocês veem que é muito semelhante. Ovos depositados sobre os grãos, desenvolvem no interior dos grãos e, né, os adultos não se alimentam, mesma coisa, eles vão viver ali poucos dias, né, voam ativamente, né, característica das traças, né, não penetram em profundidade na massa de grãos, né, então essa é uma das características de todas as traças. E podem atacar também no campo. Além dos insetos primários internos, nós temos os externos, né? São aqueles insetos que também são primários, ou seja, eles também conseguem romper o tegumento, mas eles não se desenvolvem dentro, né, internamente ali ao grão. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos aqui a Plodia interpunctela, né? Ela tem o primeiro par de asas aqui, pouco uma cor, tonalidades marrons, né? Então mais escuras. Essa daqui, Rhizoperta dominica, ela parece ter apenas duas partes, né? A cabeça porque o tórax e o abdômen aqui são próximos, né? Mas tem separação, porém são visualmente aqui ficam praticamente unidos, né? Só fica, né, até uma outra característica fácil a gente identificar. E a Lasioderma cerricorne, né? Essa outra que também, que hoje é uma praga importante aí para a soja, né? Que tem importância econômica aí para a soja. A Plodia, então, essa outra traça, né? Como a gente falou aqui, um pouco mais tons marrons, né? Também nas asas. Temperatura de 30 graus, 25 dias o ciclo, 400 ovos podem ser colocados, movimentam superficialmente, como todas as traças, né? As pulpas no interior, na superfície dos grãos, apresentam vida curta, como todas as traças, né, e se alimentam também aí, os adultos não se alimentam, né, dos grãos, hábitos noturnos e apresentam aí também essas características aí relacionadas à superfície, né, da infestação na superfície dos grãos. Rhizoperta dominica, né, também uma praga bastante prejudicial a vários amiláceos, principalmente. Olha só, pode colocar até 500 ovos, temperatura em torno de 32 graus, 25 dias o ciclo, o mundo inteiro também tem ocorrência. As larvas, né, se alimentam, os adultos também se alimentam, então, assim, é um dos problemas, né? Então, semelhante lá aos citófilos, a Rhizoperta também se alimenta na fase adulta. E aí, com isso, ela sobrevive vários meses e consegue continuar ali a sua danificação. Amiláceos, né? Trigo, cevada, triticale, arroz, aveia, produtos processados, né? Também é muito comum o ataque, né? Macarrão, farinhas, né? Também tem um grande problema. Quando ela ataca os grãos, ela produz uma quantidade grande de farinha, então ela deixa muito pó, além de consumir o grão, ainda deixa muito pó ali no local. A Lasioderma cerricorne, a outra praga primária externa, é conhecida aqui popularmente como bicho do fumo, né? Era uma praga comum em fumo, que hoje é uma praga importante em grãos, né? Principalmente a soja, ela tem, né, essa ocorrência. 26 dias, 30 graus, os ovos depositados aí sobre os produtos, né? 100, quantidade de até 100 por fêmea. As larvas são móveis, podendo penetrar nos grãos, né? Empacotados, né? Embalados.
Os adultos não se alimentam, por isso tem vida curta, né? Vivendo aí no máximo até 2, 4 semanas, né? São voadores eficientes atraídos pela luz. Uma curiosidade da vasoderma é quando ela se sente ameaçada, ela se fecha, né? Ela dobra aqui a cabeça, né? O tórax, e aí acaba formando ali uma bolinha, né? Em instinto de proteção. E também é uma forma da gente identificá-la com uma certa facilidade. Bom, temos agora então também os insetos secundários, né, que são aqueles então que não conseguem romper o tegumento. Eles só vão atacar se algum outro inseto tiver atacado, ou se o grão foi trincado, quebrado lá no processamento, né, na movimentação desses grãos, ou no processo de secagem, né, então só vai atacar se tiver alguma abertura anterior. Temos aqui, né, duas espécies de tribólio, né, o castanho e o confuso, Orizaéfilos, esse daqui, e o Cryptolestes, esses quatro aí. O tribólio, o castanho, apesar de ser uma praga secundária, não é menos importante, né? Ele tem uma importância econômica muito grande aí para milho, principalmente, né? Ciclo de vida 26 dias, temperatura ótima 35, os ovos colocados aleatoriamente, né? Na massa de grãos, até 450 ovos, né? Quantidade elevada. As larvas são móveis, alimentam-se principalmente dos embriões, né? A parte mais nutritiva ali, que tem mais proteína, né? Nos grãos. Adultos também embriões, né? Ou farinhas também, porque ele é secundário, né? Então as pragas secundárias sim têm uma importância econômica grande em materiais processados, farinhas, farelos. Ah, e se alimentam, né, os adultos, então por isso tem vida longa, né? O Oryzaéfilos surinamense, ele tem essa característica aqui de ter essas estrias, né, aqui no tórax, no abdômen, também a gente consegue identificá-lo, né, facilmente por esse motivo. Cevada, nozes, né, também são produtos que eles atacam. 200 a 300 ovos, 25 dias, 33 graus, né? As larvas são móveis, né? E atacam aí, principalmente produto mais úmido, né? Maior que 14% teor de água, mais úmida. Podem viver até 3 anos, então por isso os adultos se alimentam também, né? De grãos quebrados, né? E com isso conseguem aí ter esse ataque também muito grande. Material processado, embalado, né? Semelhante ali aos outros. O Cryptolestes ferruginus, ele tem essa característica aqui das antenas, né, serem grandes proporcionalmente ao corpo, então também é uma característica que facilita a identificação, realmente destacam, né, as antenas aqui projetadas, né, maiores aqui, que proporcionais ao corpo. Produto trincado, também falhas no pericarpo, 23 dias, 33 graus, né? Os ovos normalmente colocados aleatórios aí na massa de grãos, sujeira, impureza. As larvas são móveis, alimentam-se principalmente os embriões, né, também. Os adultos, vida longa, até 9 meses, né? Então, também se alimentam, eles vão sobrevivendo. E com isso, colocando mais ovos, tendo mais gerações, né? Aumentando ali o potencial de de ampliação, crescimento da quantidade de indivíduos. Voam e andam muito rapidamente. Então, também outra característica. Aqui nós temos uma outra traça, que é a traça conhecida popularmente traça do cacau, que é a Hephaestia cautela. Essa aqui, vocês observam que ela é cor mais cinza, né? Então, também a gente consegue identificar pela coloração aí das asas, os pares de asa. Produtos armazenados, né? Diversos produtos, regiões quentes, a 32 graus é a temperatura ótima, ciclo 28 dias, ovos colocados nas sacarias, né? Então, produto armazenado de forma convencional em sacaria também, as traças têm um grande problema. 300 ovos, né? Até 300 ovos, as fêmeas as larvas são móveis, produzem grande quantidade de seda, né? Fios, né? Então, também essa questão deixa o ambiente ali todo cheio de fios de seda. E formam-se no interior dos grãos as pulpas, né? E aí depois, vida adulta, não se alimentam, né? As traças todas, né? Não se alimentam enquanto adultos, somente na fase de larva, e voam ativamente também, né? Temos esse aqui também de curiosidade, né? Outro inseto, essa aqui é uma praga comum de café, né? Caroço das tulhas, né? O Aracelos fasciculatus, é uma praga importante para café. Algumas características aqui, 40 dias o ciclo, 28 graus, 80% de umidade relativa, alta umidade, né? Principalmente, eles gostam, produto com teor de água mais alto. As larvas apresentam mobilidade, e se alimentam dos grãos, né? E os insetos são fortes, robustos, né? Então apresentam esse corpo resistente e alimentos de vários tipos de matéria vegetal, né? Um exemplo aí, como a gente falou, do café,
para se fazer esse ataque, né? E aí nós temos, né, nós falamos insetos primários, secundários, e agora nós temos os insetos associados, né, que são insetos que estão presentes ali na massa de grãos, não consomem os grãos, mas se alimentam de algum resíduo, alguma parte, né, detritos ali de outros insetos, excrementos de insetos. Nós temos aqui exemplo, né, dos ácaros, esse aqui é o tenebro, né? Besouro e o tenebro. Então, eles basicamente causam perda de qualidade, né? Um dano indireto, né, aos grãos devido à sua presença, à sua contaminação. Eles não se alimentam, não consomem diretamente os grãos, mas a presença deles acabam causando aí prejuízo, dano indireto. Então, são os insetos associados que a gente tem, né? Esse é um dos problemas que a gente tem também relacionado aí ao controle biológico dessas pragas, né? Porque a gente, quando utiliza um inseto para fazer o controle de outro, né, de forma controle biológico, a gente pode ter esse problema. Bom, então essas são as principais espécies, né, que a gente tem, não são todas, mas as principais que causam aí dano econômico, que tem o prejuízo e principais características desses insetos aí que hoje ainda causam muitos problemas, né, relacionados aí com, principalmente com os grãos armazenados, né? É isso, então, obrigado, até a próxima.